Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje a gente vai entrar de cabeça na matriz de referência oficial do Enem para desmistificar um assunto que, vamos combinar, sempre gera um frio na barriga, a prova de matemática. Mas olha só, em vez de ficar decorando fórmula, a gente vai olhar para as engrenagens do exame. Bisbilhotando os documentos oficiais do Ministério da Educação, a gente descobre que o segredo para dominar a resolução de problemas numéricos não é fazer cálculos absurdos, é ter uma estrutura de pensamento lógica e, por incrível que pareça, muito familiar para o nosso dia a dia. Vamos decodificar essa matriz e transformar a teoria em uma ferramenta super prática para aprovação. Para guiar nossa imersão de hoje, nós temos um roteiro de 5 passos bem estruturados. 1. Matemática oculta no cotidiano. 2. Dominando a habilidade 3. 3. A anatomia de um problema. 4. Matriz passo a passo. E 5. O teste de razoabilidade. É um caminho super direto para perder o medo dos números de uma vez por todas. Vamos lá, iniciando com a parte 1, a matemática oculta no cotidiano. A gente sempre tem aquela impressão de que a matemática dos grandes exames é um monstro abstrato que só existe lá nas páginas dos livros, né? Mas aqui vai uma pergunta para fazer a gente pensar. Como é que o simples ato de dobrar ou cortar pela metade uma receita de bolo pode ser idêntico à resolução de uma questão de matemática do Enem? Parece exagero, eu sei, mas fazer essa comparação quebra totalmente aquele mito de que os números são puramente teóricos. E aqui na tela, a gente consegue ver isso muito bem. Do lado esquerdo, a gente tem as nossas tarefas diárias. Sabe aquele cálculo mental rapidinho para ver se a promoção de leve 3, pague 2 lá no supermercado realmente vale a pena? Ou então, quando a gente precisa adaptar uma receita de bolo para render mais fatias? Pois é, do lado direito, a gente vê como o anexo da matriz de referência chama essas mesmíssimas coisas: frações, proporções e porcentagens. O exame só pega essas nossas adaptações diárias e dá um nome mais oficial, chamando de conhecimentos numéricos. Ou seja, as ferramentas que a prova pede já são usadas por nós o tempo todo, na padaria ou nos corredores do mercado, muitas vezes sem a gente nem perceber. Avançando para a parte 2, dominando a habilidade 3. Bom, já que a gente sabe que esse conhecimento é pura vida real, vamos dar uma olhada na fonte de tudo. A base da nossa análise inteira é a própria matriz de referência do Enem. O raciocínio que a gente está construindo aqui tem um alinhamento perfeito com a visão e as exigências dos criadores da prova. Não tem adivinhação, tá? É estratégia baseada estritamente nas regras do jogo. E é lá dentro da competência de área 1 de matemática que bate o coração da nossa aula de hoje, a habilidade 3, ou carinhosamente H3. O texto oficial diz o seguinte: resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. E o grande pulo do gato aqui é essa expressão, situação-problema. O exame não quer saber se a gente consegue resolver uma equação gigantesca solta no vácuo. Eles querem avaliar a nossa capacidade de usar os números para resolver um cenário, um problema contextualizado e totalmente ancorado na realidade. E quais são as ferramentas necessárias para a gente resolver essas situações-problema? O anexo lá da matriz lista os famosos objetos de conhecimento. E olha os destaques: operações em conjuntos numéricos, razões e proporções, porcentagens e juros. Percebeu o padrão? Voltamos para o mercado e para a cozinha. As razões e proporções vão ditar se o nosso bolo vai crescer perfeito ou se vai solar. E as porcentagens é que vão decidir se aquela compra gigante cabe ou não no orçamento do mês. É, literalmente, a mesma matemática da vida, só que envelopada num formato acadêmico. Seguindo em frente, parte 3, a anatomia de um problema. Tá, mas sabendo o que vai ser cobrado e quais ferramentas usar, como a gente aplica isso de fato na hora do vamos ver? Aí entra o eixo cognitivo 3. O mais incrível aqui é que ele entrega para a gente a anatomia exata de como enfrentar essas situações-problema, através de 4 verbos que são cruciais: selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados. Essa sequência não está aí por acaso. Ela é o algoritmo mental oficial e infalível para a gente não travar de jeito nenhum na hora da prova. O que nos leva para a parte 4, a matriz passo a passo. Vamos começar traduzindo essa teoria toda para o modelo 1, focado em frações e proporções. Para isso, a gente vai usar a nossa velha e conhecida receita de bolo. Digamos que a receita peça 2 ovos e 200 gramas de farinha para fazer um bolo pequeno. Passo 1, selecionar. A gente extrai exatamente esses números lá do texto. Passo 2, organizar. A gente coloca lado a lado o que temos e o que queremos, que nesse caso é fazer um bolo com o dobro do tamanho. Passo 3, relacionar. É a hora da matemática acontecer. A gente multiplica essa proporção por 2, chegando a 4 ovos e 400 gramas. E o passo 4, interpretar. 400 gramas de farinha cabem na assadeira que a gente tem em casa?
Seguindo esses 4 verbos à risca, um problema que parecia super complexo de proporção se resolve de um jeito muito natural. Agora, vamos aplicar isso no modelo 2 com porcentagens. Imagina um carrinho de supermercado e um item que custa R$ 150 está com uma etiqueta dizendo 34% de desconto. A estrutura de raciocínio é a mesmíssima. Selecionar, pegamos o preço inicial de 150 e a taxa de 34%. Organizar, a gente entende que os R$ 150 são o nosso 100% do valor. Relacionar, matemática pura. Se o desconto é de 34%, a gente vai pagar, na verdade, 66% do valor original. E interpretar, multiplicando 150 por 0,66, o resultado é R$ 99. E aí, faz sentido? Sim, é um valor menor que condiz perfeitamente com a ideia de um desconto. Isso mostra pra gente que o eixo cognitivo 3 não é só papo furado, é um método incrível, prático e que pode ser repetido em diversas questões. E para fechar com chave de ouro, parte 5, o teste de razoabilidade. Para terminar a nossa exploração metodológica, a gente separou uma dica altamente estratégica que foi tirada diretamente da habilidade seguinte na matriz de referência. A habilidade 4, ou H4, pede de forma explícita para avaliar a razoabilidade de um resultado numérico. Mas o que é avaliar a razoabilidade? Em termos muito simples, é você olhar para um número e se perguntar: gente, isso faz o menor sentido no mundo real? É a aplicação do bom senso matemático na sua forma mais cristalina. E o ponto alto de tudo isso é como a gente traduz isso na hora de ler as alternativas da prova. Pensa comigo, se uma calça custa R$ 100, entra em promoção com desconto, e lá na letra A diz que o valor final dela é R$ 110, opa, peraí, essa alternativa falha imediatamente no teste de razoabilidade. Ela é matemática e logicamente impossível. Um desconto não pode aumentar o preço. Ao aplicar essa habilidade de interpretar e avaliar se o número faz sentido na vida real, alternativas inteiras podem ser descartadas num piscar de olhos. Cortar esse tipo de absurdo salva minutos que são vitais para a prova e reduz drasticamente o nosso cansaço mental. No fim das contas, a matemática cobrada em grandes exames é só a matemática da nossa vida cotidiana codificada numa linguagem mais oficial. Desde as frações na cozinha até as porcentagens nos corredores das lojas, os números estão sempre contando uma história com lógica e estrutura. Agora, tendo em mãos o eixo cognitivo 3 e o teste de razoabilidade, a perspectiva de resolver a prova muda completamente, não é? Ao invés de bater o desespero tentando lembrar de uma fórmula decorada, a saída é sempre selecionar, organizar, relacionar e interpretar. Eu deixo aqui uma reflexão final para provocar a curiosidade de vocês. Onde é que vai estar escondida a próxima grande situação problema numérica durante a próxima ida lá no mercado? Continuem observando o mundo através dessa lente metódica. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação de hoje e até a próxima!